Fala pessoal, tudo bem aí? Olha só, nós estamos aqui hoje para gravar a 15ª edição da FNX Cast e hoje com uma convidada mais que especial. Sempre sonhei gravar com ela, sempre pensei em estar ao lado dessa pessoa que transmite muita energia, muita paz e trabalha muito, diga-se de passagem, né, Jani? Inclusive, cheguei atrasado na gravação porque eu estava numa reunião, né, Marcelo? Pois é, resolvendo os problemas do entretenimento. E esse vídeo hoje é destinado para você que é micro, pequeno, médio, gigantesco ou simplesmente pensa em estar trabalhando com o segmento de eventos. Hoje, melhor ainda, com o entretenimento. Até estava dizendo para a Jani que uma das coisas que nós mudamos lá no escritório foi que nós não somos contabilidade de produções artísticas. Nós somos uma contabilidade de entretenimento. Por quê? Porque isso envolve muitas coisas. O conceito da palavra envolve muitas coisas. É um grande hub setorial, né? Exatamente, várias conexões. Vai além de um setor. Exatamente. Desde o cara que está lá no palco cantando sucessos que todo mundo gosta, até quem está nos bastidores. Está carregando caixa, montando palco, vendendo ingresso, vendendo salgadinhos, diga-se de passagem, os hotéis, enfim, uma série de situação. Mas olha só, pessoal, é com muito entusiasmo, Jani, eu agradeço você vir até aqui, trazer esse conteúdo para a galera. Obrigada pelo convite, adoro podcast, também sou uma pessoa de rádio, né? Então, é verdade, verdade, isso aí. Vamos lá, e eu vou ler o seu pequeno currículo. Jani Lima, antenada com a música, já adorei. Entretenimento, jornalismo e tecnologias. Jani Lima é uma profissional versátil, já trabalhou em cinema, rádio e TV. A carreira foi iniciada na Maringá FM, em Maringá, em 1988, como locutora do icônico, é isso? Icônico. Me perdoa. Icônico programa Histórias de Amor. Foi diretora de marketing da Rede Paranaense Cinecista em cinemas entre 2002 e 2007. Uma das responsáveis pelo trabalho estratégico que colocou a marca entre os 4 maiores exibidores cinematográficos do país. No cinema, Jani ganhou notoriedade mundial com a programação, com a promoção Beijo Vale Desconto às quartas-feiras. Era isso, né? Na quinta-feira, olha, gafe, na quinta-feira. Então, promoção Beijo Vale Desconto às quintas-feiras. Na televisão, o case de sucesso foi o programa credencial da rede Massa, SBT, exibido entre 2006 e 2010. Desde 2015, Jani conduz a programação e conteúdo das rádios Maringá FM 97.1, para quem é de Maringá, e Mix 97.9, líderes de audiência geral e por segmento. Jani Lima também é presidente, muito bacana isso, Jani, da Associação dos Profissionais de Propaganda em Maringá, APP Maringá, mais conhecida, a sigla, e diretora de comunicação da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos, a ABRAP. Nós vamos falar bacana aqui sobre a ABRAP, sobre o PERSE. Fica com a gente que a gente vai falar legal sobre isso, pessoal. Mas antes eu preciso falar dela. Jani, mais uma vez, obrigado. Um currículo invejável, rádio, televisão, fazendo promoções como o Beijo Vale Desconto, muito conhecido para quem é de Maringá e região. Legal, obrigado mesmo de você ter vindo aqui, ter destinado um espaço da sua agenda aqui para nós. Marcelo, eu que agradeço, obrigada pelo convite. E eu acho que essa coisa de ter passado por vários segmentos, eu digo assim, as pessoas perguntam, nossa, mas você faz tanta coisa, o que você faz, né? Quer dizer, quando você faz muita coisa, você tem dessas. Não, porque eu trabalho com rádio, com conteúdo, com evento, com estratégia, com branding. Então, você fala, o que você faz mesmo? Assim, gente, eu faço um pouco de cada coisa, né? Desse pool aí de atividades. Mas passar por todos esses veículos, ter a experiência do rádio, desde a locução, né, toda a comunicação, que a comunicação de rádio é uma das mais vibrantes, e por ter muito improviso, ela é uma escola, né? A gente sempre fala que a rádio é uma escola porque você tem que saber improvisar, e você usa isso para a vida inteira. Depois eu tive essa vivência no cinema, né, onde eu fiquei quase 5 anos, e o cinema é outra dinâmica. Depois eu fui para a televisão. Engasguei aqui, peraí, Marcelo. Fique à vontade. Fui para a TV. Na TV é outra dinâmica.
Você tem que produzir conteúdo, falar com imagem, com áudio e com imagem, né? Diferente do rádio, que eu só fazia voz de bonita, não precisava estar bonita. Na TV você precisava arrumar o cabelo, fazer maquiagem. E essas experiências todas, elas me ensinaram uma coisa que eu falei assim, não, sou especialista, se eu puder dizer que eu sou especialista em alguma coisa, é em audiência. Poxa. Como gerar audiência. Que legal. Porque no rádio era isso, gerar audiência como comunicadora. Depois eu fui para o cinema, gerar audiência vendendo ingresso do cinema, ticket, mesmo bombonière. Promoção. Né? Promoção, aí você tem que usar o que você pode. Nesse contexto veio a promoção do beijo. Depois TV, gerar audiência. Você precisava produzir um conteúdo, conversar com as pessoas, precisava ter toda uma parte plástica dentro daquele conteúdo de interesse da grande população, gerar audiência. E aí, agora, mais recentemente, meu maior desafio foi voltar para o Grupo Maringá de Comunicação, onde eu assumi a programação, né, a responsabilidade de programação e a audiência das rádios, que é meu terreno, mas aí eu comecei a trabalhar com eventos, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aí, evento é o quê? É audiência, porque você tem que vender tickets para as pessoas irem no seu evento. No final das contas, é um processo de comunicação em que você convence a pessoa a ir naquele evento por alguma razão. Que legal, Janine. Então, ali dentro desses veículos de comunicação que você está falando, pelo que eu percebi, o rádio é o que você mais fala com entusiasmo. Não que você não tenha gostado da TV, dos outros canais, mas o rádio ele tem uma energia diferente, né? Acho que nem é só... Eu amo rádio, mas eu gosto dos outros veículos também. Porém, Marcelo, eu estava fazendo um trabalho com um organizador de carreiras, né? Um mentor de carreiras, e ele me fez uma pergunta um dia que me deixou pensando assim, uma semana. E ele me perguntou o seguinte, o que é que você faz que mais ninguém faz? Acho que você já deve ter ouvido essa pergunta. Que mais ninguém faz? O que é que você faz que tem uma peculiaridade assim da sua personalidade que é muito seu e que pode ser usado como um diferencial profissional para você? E aí, porque depois de passar por todas essas carreiras, né? Por todas essas empresas, essas atividades, eu falei assim, o que eu vou fazer agora, gente? O que eu quero fazer? Eu entrei nessa fase de reposicionar a minha vida profissional e a minha carreira. E aí, dentro desse processo, eu fiquei pensando, né, nesse exercício que ele me deu por uma semana. Eu falei assim, eu sei fazer evento, eu sei fazer marketing, eu sei construir marcas, eu sei gerar conteúdo, eu entendo de edição, de vídeo, de áudio. Mas aí um dia eu falei assim, cara, só tem uma coisa que eu faço e que mais ninguém pode fazer e que é muito peculiar meu. É a minha voz. É a minha capacidade de ser comunicadora, através da minha voz. Então, foi a voz que me levou para o rádio. Quando eu era criança, ainda com 12 anos, que foi meu primeiro emprego de radialista. Que legal. Eu tinha 12 anos, eu fiz um programa infantil e, a partir daí, eu entrei no segmento de rádio. Depois, a minha voz me levou para a televisão e possibilitou eu fazer 2.000 entrevistas, conversando com as pessoas, tirando as informações, tirando coisas legais para ir para um vídeo e para segurar a audiência e transformar o credencial na referência que ele foi, né, de conteúdo jovem. Depois, a minha voz me levou para o cinema, para fazer negociações. Então, assim, a minha voz é uma coisa muito minha. Então, por isso que eu tenho esse amor com rádio, porque é no rádio que eu exploro 100% do meu recurso de voz. Que legal, Jani. E até a gente estava conversando aqui, aí o Eduardo perguntou assim para mim, Eduardo é o cara que fica aqui atrás com a gente, ele que manda e desmanda nesse lugar aqui, vamos assim dizer. É a Jani Lima. Eu falei assim, mas calma, a hora que você escutar a voz dela, você vai saber quem é. E realmente, Jani, sua voz é cativante. Eu acho que existe pessoas com dons, né? E a hora que a pessoa, que esse instrutor, vamos assim, de carreira falou, o que mais você sabe fazer que ninguém faz, eu acho que caiu sua ficha ali e você passou a perceber que você poderia cativar muito mais pessoas pelo trabalho da comunicação e da sua voz. Eu acho que nem essa questão do cativar, eu acho que é uma questão de gratidão mesmo, eu sou grata, porque se não fosse a minha voz me proporcionou passar por todas essas experiências profissionais que eu tive. Por todas. Eu sempre brinco assim, que o meu sonho era ser músico. Muito, muito, muito. Antes de ser contador, o meu sonho era ser músico. Mas a droga não deixou. A droga da minha voz, né? Então, e outra coisa,
a gente vê assim, poxa, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser músico, mas quanto eu tenho me dedicado para ser um músico? Sim. Os músicos estudam de 10 a 12 horas por dia. Sim. Né? E o que eu quero dizer com isso? Do esforço nosso, o que nós estamos entregando de volta para aprender tantas dessas situações? Jani, teu currículo, assim, as tuas colocações, você tem muito curso de oratória, não tem, não? Eu nunca fiz um curso de oratória. Ah, você tá brincando. Eu nunca fiz, Marcelo, porque eu comecei muito cedo, né? Eu fiz curso de teatro na escola. Eu sempre me comuniquei bem, assim. Na escola eu participava de teatro. Tinha qualquer coisa para ler, a professora, dá para Jani que ela lê bem. Eu, tipo, então... Sério? Aí eu fui Entendi. adquirindo uma certa confiança de que eu era boa falando. Isso quando eu era criança, né? E aí eu fui visitar uma rádio um dia. Eu tinha 12 anos, fui visitar com a turma do colégio. E aí a professora deu, lê lá o textinho, que é o dia do rádio, era no dia do rádio. E isso lá em Belém, que é o estado onde eu nasci, né? E aí eu li, parabéns ao rádio, blá, 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 blá. E aí, quando acabou aquela entrada ao vivo, o coordenador artístico da rádio veio e falou assim, nossa, você fala muito bem. A gente está procurando uma criança para fazer um programa infantil aqui. Será que seus pais deixariam? E aí ele foi na minha casa, conversou com os meus avós, né? Meus pais não estavam lá, estavam morando com os meus avós. E aí meus avós me liberaram para ser locutora. Então, a primeira rádio que eu trabalhei, eu tinha 12 anos. Daí em diante, eu sempre soube que eu queria trabalhar com comunicação, que eu queria fazer jornalismo, e que eu queria trabalhar em rádios de São Paulo, e que eu queria seguir uma carreira nesse setor. E assim foi, tipo, é aquilo que você falou de dedicação mesmo, né? Aí eu fui locutora folguista, locutora, trabalhei em rádio comunitária, ficava ouvindo os locutores do mundo inteiro que eu conseguia, e aí eu repetia, assim, falava para pegar as entonações, né, para ouvir a minha voz e falar, agora eu acho que eu estou falando legal, tá ruim pra caramba, preciso melhorar muito. E depois fazendo a própria faculdade e, enfim, ganhando pouco, trabalhando muito, mas é aquela coisa de você se dedicar a construir o que você quer para você, né? Você tem, assim, o dom da palavra, a gente já percebe isso, né? Uma brincadeira aqui, nós mesmos, eu não consigo falar porta. E eu vi que você também é do interior, você fala carne, porta, teoricamente, mas você já sabe como lidar com essas situações. Isso é muito legal, sabe? Eu já percebi em várias frases que você falou que você precisou tirar a entonação do sotaque, do né? sotaque, do sotaque do R. Para colocar. E isso é muito legal. É estar atento aos seus movimentos, às suas palavras. Isso é muito legal, Jani. E daí aqui eu pego um gancho já e vou entrando um pouquinho. Eu vou dividir essa conversa em 2 momentos. Tá. Primeiro nós vamos dividir a Jani, que trabalha com eventos, aí e nos meios de comunicação, seja rádio, TV, enfim, a sua experiência. Até vou fazer algumas perguntas que eu tenho curiosidade. E, num segundo momento, a gente precisa falar para a galera aí do setor de eventos e entretenimento, vamos assim dizer, que é o que a Abrap está fazendo por esse país. E eu acho que ninguém tem conhecimento disso. Então, eu quero tornar isso muito público, por isso também, da estratégia de ter você aqui gravando esse podcast. Legal. Jani, é difícil lidar com os artistas que precisam se destacar, que a sua música toque na rádio? É um pouco difícil, porque você tem que falar muito mais nãos do que sim. Nossa, isso e deve isso doer. Às vezes é dolorido, né? Porque você vê pessoas... Porque eu trabalho com arte, né? Eu acho que a partir do momento que você trabalha com a arte, não dá para você falar assim, a sua arte é boa, a sua arte é média, a sua arte é ruim. Porque todas são artes e todas têm as suas características e cumprem um papel ali de emocionar, de levar uma mensagem. E tudo é muito genuíno, né? O artista, quando ele pega o violão e compõe uma música, é o melhor que ele pode dar para as pessoas. Ele está colocando ali. Então, você falar para um artista que, olha, não dá para, não vou tocar sua música. Então, acho que você tem que ter muito tato. Isso cabe a você ali na rádio? Esse é o meu papel. Esse é o meu papel. Marcelo, e eu recebo, em média, 50 produtos novos. Eu falo produtos porque são conteúdos artísticos, né, de artistas começando. Em média, 50. Lógico que eu não consigo conversar com todos eles. Não, mês. Eu não consigo conversar com Mesmo todos. assim, dá mais de quase 2 por dia, né? Eu não consigo nem ouvir todos, né?
Eu estou até começando com um projeto novo, que daí eu vou ter um time para ficar ouvindo tudo que chega. Mas é outra história, é outro podcast. Um time de audição, esse é muito seria legal. isso? É. Cara, você sabia que tem gente ganhando dinheiro com isso, né? Sim, tem. Eles montaram uma plataforma de audição e o artista se pluga a essa plataforma e vai lá e escolhe a música que faz sentido para ele. É bacana isso. De venda de músicas, né? Venda de música. De composição. Uhum. É legal. Tem muito recurso tecnológico hoje, né? A tecnologia possibilitou a automação de vários processos que sempre foram manuais dentro desse processo do showbiz. Uhum. Então, tem isso, tem as próprias ações de letras de música, né, que são grupos que criaram ações, né, como se são papéis, não estão na bolsa, mas são papéis. A própria XP também tem um fundo de artistas. Então, tem plataforma para tudo. Tá. E assim, a gente sabe, teoricamente, que estamos lidando aí com entretenimento, que as grandes feiras agropecuárias no Brasil acontecem ali de março a final de outubro, talvez meados de novembro. Aqui em Maringá, a gente, para quem é de Maringá e região, sabe que a nossa geralmente é maio, pactuando ali com o aniversário da cidade. Eu não me lembro de ter ido numa Expo Engá em que você não estava lá. Nossa! Eu não me lembro. Marcelo, olha, eu acho que eu tive 2 anos desde que eu vim para o Paraná que eu não fui na Expo Engá, que foram os 2 primeiros anos em que eu saí do rádio e fui trabalhar na TV. Aí, nos primeiros 2 anos de TV, eu falei, eu não vou gravar matéria na feira, não me peçam para fazer isso, porque eu preciso fazer, né, dar um tempo para essa rotina de anos e anos que rolou na rádio. Mas aí acabou já, também foram só esses 2 anos. Eu conheço bastante a Expo Engá, desde que eu era menina, né, porque quando eu comecei como locutora da Maringá FM, eu era uma menina de 20 anos, tinha 20 anos. Então, eu já ia para lá e era muito legal. Lá na Expo Engá, acho que eu fiz de tudo, né? Eu apresentei shows. Sim, foi lá que eu perdi meu medo de público e tinha aquela arena com 20 mil pessoas. Boa noite, Maringá! E aí, né, segurava a atenção do público, preparava a energia para o artista entrar. Então, foi uma grande escola Expo Engá para mim. Conhecer artista, então, nem se fala. Dá para enumerar numa mão os que você não tem foto ou algum relato parecido assim. Tem. Eu conheci muita gente. Mas, Marcelo, eu acho que esse nosso meio do show business, ele é um meio onde você tem que ter o pé muito no chão. Porque se você começa a achar que o que você tem é muito... Eu sempre pensei, mesmo desde que como eu sempre soube o que eu queria trabalhar na vida, com isso. Então, comigo mesmo, eu fiz alguns acordos lá no começo da minha carreira, muito pautado pela educação, acho que eu recebi, mais do que por maturidade, né? Que era, eu estou aqui, isso aqui é o meu trabalho, isso aqui é fama, né? Esse meio que todo mundo quer estar é uma coisa que passa. Então, assim, não adianta. Às vezes, eu estava num camarim do artista e eu vi o tanto de pessoas que queriam entrar ali, que queriam aquele acesso, e eu estava lá. Eu falei assim, não, ok, daqui a pouco eu vou sair daqui e vou para minha casa. E aí eu vou estar preocupada em como é que eu vou sustentar meu filho, como é que eu vou pagar as minhas contas show. E como é que eu vou trabalhar no dia seguinte. Então, isso sempre manteve meu pé no chão. E a outra coisa que eu pensava era... Nossa, que demais isso que eu consegui, que eu estou fazendo. Estou entrevistando não sei quem, eu estou num lugar muito exclusivo, ou, né, ou produzi um conteúdo muito bom. E eu falava assim, nossa, que legal. Mas isso não é nada, porque se eu achar que isso aqui é muito, eu não vou ter mais. Jani, eu acho que você Então, acho que foram os 2 princípios que sempre nortearam minha carreira. Eu acho que você tocou num ponto assim muito sensível, sabe? Porque algumas pessoas sabem, a gente também está fazendo um trabalho de divulgação disso, a gente atende alguns grandes nomes da música a nível Brasil, regional, desde grandes artistas, aquele cara que faz o seu extra no final de semana, tocando em algum barzinho, enfim. E a gente vê que a música ela tem o poder de reunir muita gente, mas, assim, o que eu quero pegar como lição no que você falou? Uma coisa a gente tem que... assim, eu tento passar isso para as pessoas que me abordam com relação a isso. É uma linha muito tênue entre você saber que você está ali a trabalho e as pessoas confundirem que você está ali festando. Né? Ah, mas eu vou falar com a Jani porque ela sempre está nos melhores lugares, nas melhores exposições. Então, é uma situação muito
tênue, porque se a gente está ali a trabalho, em alguma situação, maioria das situações, não tem como a gente subir a nossa cabeça que o artista que é a estrela do momento, né? E as pessoas, às vezes, nos colocam em situações que isso fica muito ruim. Como você falou, amanhã eu tenho que pagar meu boleto, que seja lá. O dinheiro tem que estar na tua conta. Então, assim, você levar isso de maneira profissional, como ninguém talvez saiba os bastidores, é muito legal, né? E eu já vi, eu trabalho muito tempo com comunicação, né, Marcelo? Eu estou há 25 anos trabalhando com comunicação. Então, nessa jornada, eu já vi muita gente ter muita coisa legal e perder o centro. É isso. E perder o centro e começar e se tornar uma pessoa arrogante, prepotente e, sabe, e perder a sua humanidade. Eu acho que é muito disso, de humanidade. Porque, independente de onde você está, ninguém é melhor que ninguém. Às vezes você faz um trabalho que tem mais visibilidade do que outra pessoa, mas, né, todos nós somos seres humanos que, no fundo, querem ser amados e respeitados. Sim, então, acho que é um princípio básico. E eu já vi muita gente se perder. E eu acho que se perde por isso, porque, em algum momento, o ter vale mais do que o ser. É isso. Você ter fama, você ter acesso, você ter dinheiro, você ter relevância, vale mais do que quem você realmente é. E eu acho que a ordem é bem ao inverso. Então, eu sempre prezei por isso. Eu acho isso muito legal, sabe, Geni? Eu vejo fotos que você posta no clube que você participa do CrossFit. Você leva uma vida simples, como tem que ser, né? Porque, assim, quem são os artistas? É o que mais uma vez eu falo. São aqueles que estão lá para pagar, teoricamente, o seu salário, né? Então, assim, os seus proventos. Então, acho que é isso. Sabe muito legal. Isso é engraçado, que às vezes eu viajo, eu tenho a oportunidade de estar, a gente já se encontrou em alguns lugares, em algumas viagens, né? Mas às vezes você está num evento, às vezes você está num evento dentro do evento, dentro do evento. Você está num after na casa de um artista, ou você está num camarim onde tem 5 artistas diferentes. E aí, às vezes, alguns amigos meus perguntam assim, como que você foi na casa do fulano, do cicrano, e você não postou uma foto? Eu falei assim, gente, tem 2 coisas. Quanto mais você sabe, menos você pode falar, né, Marcelo? Você, principalmente, deve viver muito disso. Quanto mais histórias você sabe, menos você pode falar, porque você teve acesso a essas histórias pela confiança que as pessoas têm em você. E quanto mais exclusividade você tem, menos você pode postar. Aí eu falo assim, gente, eu não quero postar para as pessoas ficarem vendo que eu tenho acesso ao camarim ou à intimidade de um artista X. Eu quero ligar para ele me atender. Cara, isso é o que vale para mim, entendeu? O dia que eu ligar, preciso de um favor seu. O cara me conhece, o cara me respeita, o cara sabe que eu estou ali trabalhando, né? O escritório sabe da minha credibilidade. Então, tipo, vou ficar tirando casquinha em cima de uma foto no Instagram. Perfeito. Eu sempre falei isso. Quanto menos souberem dessa intimidade, vou colocar entre aspas aqui, melhor para nós. Perfeito. Eu nunca falei que eu sou cantor de X, de Y, de Z. Entendeu? Mas as pessoas talvez saibam, porque informação circula, né? Então, eu acho que é muito bacana isso, sabe? Essa humildade que você tem. Nós, por exemplo, já se encontramos em alguns navios, para vocês terem ideia. Em alguns estádios sendo gravados DVDs. Né? Com toda aquela regalia que você sabe que os contratantes, teoricamente... são tratados. São tratados. Então, eu acho muito bacana isso. Geni, vamos avançar um pouquinho na nossa conversa. Se eu sou um artista, uma música é o suficiente para eu me tornar um popstar? Não, são coisas diferentes. Eu falar umas coisas aqui. Vamos lá, a gente está aqui para isso. Mas eu sinto que eu acho que tem 2 coisas, sabe? Eu até recentemente fui convidada pelo Sebrae. O Sebrae fez um evento muito legal de conteúdo, instrução para músicos, artistas, entendeu? Como que você pode ser um artista, tal. E eu fui lá fazer uma palestra. E isso me fez organizar as ideias que eu tenho sobre esse mercado. Então, uma música não faz um artista. Uma carreira é uma carreira. São coisas diferentes. Um hit é um hit. E um meme é um meme. Boa. São 3 coisas bem diferentes. Então, você quer o quê? E, às vezes, quando eu converso com artistas, eu falo isso. Tipo, né? O que é que você quer?
O que é que você quer para você? Você quer dinheiro? Você quer carreira? Você quer relevância? Você quer ficar para a história? Você quer um momento? Tipo... E isso está muito ligado com aquilo que você falou no começo também, né? Porque o artista, quando ele quer realmente ser um artista, ele tem que viver para isso. É como ser um médico. Né? Você tem clientes famosos que tipo, você vê que toda a vida foi moldada para ser um artista. Então, requer não só treino, disciplina, pé no chão, paciência, disposição. Porque, vamos falar, né? Você atender centenas de pessoas num show, tipo, todo dia, é uma coisa que, né, cansa, tipo. Mas a pessoa se dispôs a estar ali e ela vai e entrega isso. É legal isso que você está falando, porque, assim, eu falo isso com muito entusiasmo, porque o Alexandro, da dupla Conrado e Alexandro, foi muito amigo meu. Muito, assim. A gente sofreu demais com a perca dele. E daí eu tive uma oportunidade um dia, falava para ele, a gente chamava ele de capitão. Capitão, e esse trabalho aqui, o que você acha? Ele escutou atentamente, como ele é muito pé no chão, enfim. E ele falou assim, Marcelão, excelente o cara, mas é mais do mesmo. Ou seja, o que você pode fazer por alguém, o que você pode fazer, melhor dizendo, que ninguém mais faz? É aquela pergunta, né? Cara, eu achei isso massa, entendeu? E daí eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? E daí eu fico, às vezes, a gente vai jantar, tem um músico lá, alguma coisa, poxa, por que talvez esse cara não virou uma carreira bem-sucedida, né? E você fala, talvez porque falta um pouquinho da dedicação e é mais do mesmo. Mas eu acho que tem muito de negócios. Agora é muito business, né, Marcelo? Muito. Porque você para pensar o seguinte, são várias etapas. Uma que é onde o Alexandro sempre foi genial, que é o conteúdo do artista. É a composição, é a música, é o arranjo, é a produção musical. Então, esse é o conteúdo. Mas quando a gente está falando de business, e o nome desse negócio é show business, ele tem outras etapas. Quais são as outras etapas? A gestão, né? Se não tiver um escritório por trás, se não tiver um bom comercial fazendo a venda daquele show, se não tiver um gestor pensando nos projetos futuro, se não tiver uma equipe de marketing trabalhando, posicionando aquele artista nos melhores lugares, entendeu? Não vai. E depois tem a questão que é o artista, né? Há pessoas que você conhece, a luz que brilha, é o X Factor, né? Tem gente que você conhece que fala, nossa, essa pessoa tem uma coisa, né? Tem um magnetismo, tem um carisma, tal. Então, isso é importante. E o que faz um artista estourar é a conexão perfeita desses elementos. É o cara ter essa luz, ter o produto, que é a música, e ter uma equipe atrás dele, fazendo toda essa gestão. E isso envolve dinheiro, é óbvio. Poxa. Né? E quando isso tudo conecta assim, clac, aí, tipo, a pessoa explode. Vamos pegar um caso bem recente, a Ana Castela. Veja. Fenômeno boiadeira. Fenômeno boiadeira, Ana Castela. Surgiu, o magnetismo ela sempre teve. Eu lembro, o primeiro vídeo que eu vi da Ana foi o Rafa que me mostrou, do Léo Rafael. O Rafael é o empresário dela, Sim. né? A gente está falando com... Né? Vamos colocar aqui... Tranquilo. O empresário dela. E ele me mostrou um vídeo e eu fiquei assim, caramba, essa menina tem uma coisa. Né? Eu confio muito nesse meu feeling, assim, tipo, opa, tem uma coisa aqui. Esse feeling é massa, né? Você vê e tipo, tem uma coisa aqui. O que é? Aí, olha só, aí a Ana tinha todo esse carisma dela, aí ela estava com um produto muito verdadeiro para ela, porque era a essência dela, da vida dela, das coisas simples que ela cantava. Verdadeiro porque falava com uma comunidade de pessoas, todo esse movimento do agro, essa vida simples, esse pessoal essa coisa do chapéu, da fazenda, né? Isso que é legal também. Então ela tinha um produto verdadeiro, sabe? Um produto que, no caso, a música, que tinha conteúdo, que tinha força e que era a verdade dela. Tem isso também. Aí juntou com uma equipe trabalhando muito bem ali no backstage, né? Todo o time de empresários dela, achando oportunidades, vendendo show, trabalhando e tal. Aí, a Marília Mendonça morreu. Verdade, foi isso mesmo. A Marília Mendonça morreu. Então, tipo assim, quando a Marília morreu, essa é a minha teoria totalmente pessoal, sem embasamento científico. Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém é obrigado a concordar. Não, de acordo, você está apenas colocando as ideias. Quando a Marília Mendonça morreu, o Brasil ficou órfão.
daquele timbre, daquela melodia, daquela simpatia, daquele carisma. E toda essa máquina da Ana estava alinhadinha. Quando ela cantou pela primeira vez, tipo, ela preencheu um espaço no coração das pessoas, que estava vazio. E eu estudo muito comportamento humano, não só do ponto de vista psicológico, porque tem tudo a ver com comunicação, mas histórico também, sabe? Quando você olha... contexto, né? Contexto, tipo... Às vezes, eu pego uns negócios e falo pro meu time, vamos fazer assim. Mas você tá louca, que não sei o quê. Porque meu time eu dou liberdade, né, pra eles falarem, você tá louca. Não, aí, acho que é bacana isso aí. Eu Faz falei assim, crescer. gente, vamos confiar. E Jung dizia muito isso, eu estou muito fã de Jung, tenho lido muita coisa dele. Vamos confiar no hábito. Vamos confiar nos valores que são comuns a todas as pessoas. E isso foi muito importante quando eu briguei para tirar a barraca universitária de dentro da feira. Não, é verdade, tanto é que vai ser agora em agosto, né? O sucesso da barraca universitária é Expo Engá. Vamos tirar. Não, mas nós vamos colocar uma balada eletrônica lá, você está completamente louca, aquilo é uma feira agropecuária. Vamos colocar. E por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a ir num evento depois do show. E foi sucesso total, né? E foi sucesso total a Expo Club. E por que tirar a barraca universitária? Porque as pessoas vivem há 20 anos a experiência do sertanejo da barraca universitária, o DNAzão, entendeu? Do interior, correndo na veia, aquele amor. E era uma marca que tinha tudo isso. Vamos acreditar na nossa marca e vamos fazer isso. E também foi um sucesso. Antes da gente entrar no Perse, eu gostei de duas situações que você falou. Bom, primeiro, eu li um comentário sobre a barraca universitária nas redes sociais, que fez quietinho, não prometeu nada e vai entregar o melhor que pode, com a melhor grade de shows possível. Eu achei isso fenomenal. Quase que eu te mandei. Ah, devia ter mandado. Quase que eu te mandei. Tem um comentário numa situação. O meu time manda só as críticas, os elogios eles não me mandam. Eu achei isso de uma grandeza bacana, até por parte de quem comentou. Né? Porque às vezes as redes sociais você tem que usar com filtro, porque às vezes você só pega as coisas ruins que tem ali, né? Os comentários ruins. Mas eu falei, nossa, esse cara... Aí eu fui ver a grade. Falei, meu, que grade é essa, cara? E você sabe que aquela grade é tudo filho da BU, né? É tudo Eu Sou BU. Que a gente fez esse BU rebranding. é Barraca Universitária, tá, pessoal? A gente fez esse rebranding na história da Barraca Universitária, que é um nome longo, né? E as pessoas chamavam muito de barraca. Vai na barraca, vai na barraca. Eu falei assim, eu não gosto de que chamem o evento de barraca. Aí eu ia lá para Goiânia, para BH, né? Para o Rio. Que Goiânia, modéstia à parte, nasce um goiano, já nasce com o violão debaixo do braço, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu fazia um comentário. Goiânia o povo já conhece, né? Mas às vezes você vai para Rio de Janeiro. Fui numa festa no Rio de Janeiro, conheci uma produtora de eventos lá, e a gente falando, ela falou, o que você faz? É a barraca universitária. Eu já ouvi falar essa barraca. Mas como que é? É uma barraca? E aí eu fui percebendo que quando a gente apresentava o evento como barraca universitária, era natural as pessoas encurtarem, né, e chamarem de barraca. Eu falei, não. A barraca é uma tenda 10x10. Nosso evento tem 3.500 metros quadrados. Como que as pessoas chamam de barraca? Tem mais entrega que isso, né? Aí a gente começou a fazer um rebranding para até inovar a marca, que daí virou BU, né? Fica mais fácil de chamar aí patrocinadores também, né, Janine? Vamos Sim, falar a verdade, exatamente. Né? Exatamente. Eu enfrentava muito isso com patrocinador. Tipo assim, mas como assim? Além de ser universitário, eu não quero universitário. Mas além de ser universitário, é uma barraca? Não, eu não quero patrocinar. Porque as pessoas não sabem o que é, não sabem o quanto. Exatamente. Embora para quem frequente sabe o que acontece lá, às vezes a hora de vender você vai fazer uma defesa diferente. numa marca, as pessoas em São Paulo, ou seja, uma agência. Você não pode ser somente bom, você tem que parecer bom, né? O branding, né? O branding, são os valores da sua marca. E assim, você comentou ali o efeito... Aí da grade que eu tô falando, são todos Eu Sou BU. Verdade. Só para concluir, são todos Eu Sou BU. Porque a barraca universitária ela tem uma característica. Ela é aquele evento que você falou assim. O que é que faz uma carreira? O que faz uma carreira? É essa junção toda acontecendo. Aí você tem um hit. Você tem que ter um hit. Se você não tiver um hit, você não tem uma carreira. Aí você está com a tua carreira toda pronta, um produto bom, a tua equipe, gestão, tudo bonitinho aqui. Aí você lança um hit, aí esse hit é validado nas rádios. Você sabe qual foi o primeiro show que eu fui na Barraca Universitária? Naquele ano foi Barraca. Vitor e Léo. Você é Eu Sou BU total, né, Marcelo? Porque o Eu Sou BU virou, assim, um gentílico, né? Eu sou BU, eu nasci e cresci nesse rolê aí. Muito massa. E no outro ano, explodiram com Fada
palco principal da Expo Ingá, Exatamente. lotando a arena. Não vai longe. A própria Ana Castela Pois é. estava lá ano passado, no Barra É que eu Universitária. lembrei na minha... Qual foi a primeira vez? Eu era muito jovem ainda. Ainda sou, né? Então, mas assim, foi a primeira vez que eu lembrei. E eu lembrei dessa trajetória que o artista fez. Faz. Porque muita gente fala assim, é só barraca. Não. Faz parte do caminho que você tem que seguir para ter uma carreira. São as 3 validações. Exato. Ele tem que ter a estrutura, né, artística, de gestão. Aí ele tem que ter um hit. Esse hit tem que ser validado nas rádios. Certo. Porque também, né, se você pegar um artista e se ele não tem hit, ele não vai vender ingresso. Depois você tem que botar ele no evento e esse evento tem que vender todos os ingressos. Quando você faz todas essas etapas no show business, aí você fala, tá, agora esse cara aqui está validado. Tá validado. E a Barraca Universitária... mercado validou ele. A Barraca Universitária sempre foi um evento de validação. Por quê? Porque ela trabalha em total sinergia com a Maringá FM. Então, a rádio descobre o artista, faz um trabalho, né, com aquele artista, mostra como ele é bom, mostra como as músicas dele são legais, como foi o caso do Vitor e Léo. Vitor e Léo não conseguia entrar no sul do Brasil. Eles tinham já uma carreira bacana em Minas Gerais, no interior de São Paulo, ali, né? Mas ele não vinha para cá. O povo não comprava o show dele, os contratantes, porque ele não vendia ingresso. Não entrava para o sul. E aí uma das estratégias foi, vamos entrar no sul, vamos fazer. Aí fez um trabalho promocional, veio para cá, fez estúdio show na rádio, né? Fez flyzinho na rua, flyzinho na hora CD, né? CD no trânsito, tá fazendo trânsito, CD do Vitor e Léo, CD do Vitor e Léo. E aí fez todo esse trabalho, abriu a venda de ingresso da Barraca Universitária e esgotou. Aí o cara fala, aqui, ó, vendi 5.000 ingressos. Maiara e Maraísa foi assim, Zanete Cristiano foi assim. Vendi 5.000 ingressos na Barraca Universitária. Aí as feiras aqui da região começam. Legal, olha só, vamos comprar esse show. Se vender o ingresso lá, vai vender ingresso aqui também. Aí isso vai crescendo. Então, não tem artista que estoura sem um case, Marcelo. Qual é o case? É você validar o teu trabalho artístico, a tua música e depois que você vende ingresso. Depois que você faz esse ciclo aqui... Aí os outros vão vendo, comprou ingresso, vendeu? Então, né? Maiara e Maraísa. Primeiro show que elas fizeram na Barraca Universitária, eu fechei uma Barraca Universitária com a Maiara e Maraísa, com o Zé Neto e com Marília Mendonça. Eram 3 artistas que precisavam ser trabalhados, que estavam lançando carreira. Quando foi chegando perto, na hora de abrir o ingresso, daí eu liguei pro Toninho, eu falei, Toninho, bora tirar a Marília? Deixar só 2, porque não vai caber todo mundo lá, não. E aí a gente tirou a Marília, a gente ficou 1 ano apresentando esses artistas. Aí eles vieram no show de aniversário, vieram no estúdio da rádio, fizemos uma entrevista, tocando as músicas boas. Aí quando foi chegando perto, eu falei, vamos tirar a Marília, que não vai caber todo mundo. Mesmo assim, ainda deixamos 1.000 pessoas para fora. Meu Deus. Isso foi 2016, uma Barraca Universitária com Maiara e Maraísa, Zenete Cristiano. A Marília a gente tirou porque... não ia caber. Olha só, que trajetória, né? 2016, Maiara e Maraísa. E 2023, Maiara e Maraísa também, né? A gente só... A line sou eu que faço. Eu sofro, Marcelo. Nossa, isso dá um podcast à parte para eu te contar essa história de como é que você escolhe os artistas que vão tocar no seu evento. Mas aí, no caso na Barraca Universitária, ela tem essa coisa muito genuína. Ou ela está validando um artista, ou ela está... recebendo um BU consagrado, que é o caso da Maiara e Maraísa. Eu creio nisso. Quando a Maiara e Maraísa, elas vieram, até arrepio, em 2019, elas vieram também. Aí, tipo assim, a gente botou para vender o ingresso, esgotou em 2 dias. Quando a Maiara subiu no palco, ela chorou, abaixou e beijou o chão do palco da Barraca Universitária. Mentira, sério E mesmo? contou, e a gente tem essa imagem. Inclusive, vai sair numa campanha agora dessa edição do BU. Legal, pô. E aí ela contou a história para o público. Este foi o primeiro evento que eu fiz com ingresso esgotado. Foi aqui que a gente construiu nossa carreira aqui no Sul. Foi muito importante para a gente, porque mostrou para o mercado quem nós éramos e que a gente tinha nosso valor. E eu vou beijar esse chão. E ela abaixou e beijou o chão. E aí todo mundo chorou, né? Tipo, que massa. Todo o nosso time. Por questão de tempo até do nosso podcast, eu acho que é muito bacana. Eu fico o dia inteiro conversando com você aqui. Eu tenho altas histórias para te contar aqui também. Mas eu falei que ia falar... que eu ia falar uma... Vamos fazer um episódio 2. Eu falei de 2 situações. Primeiro, né, falando aí da Barraca Universitária, da minha primeira
passagem por ela. E a segunda, até por analogia, você falou do caso Maiara, mentira, me desculpa, você falou do caso Marília Mendonça, Ana Castela. Sim. Não querendo desprezar o teor da habilidade artística, mas por essa comparação, a gente faz também Cristiano Araújo com Gustavo Lima, né? Então, assim, lógico, o Gustavo hoje despontado, um dos maiores e melhores artistas do país, mas quando o Cristiano Araújo faleceu também, deixou esse vácuo ali, né? E eram parecidas as idades, o estilo musical, cidade que eles, teoricamente, estavam despontando. E, assim, não é que a gente está desprezando o artista, mas sim é que existem as oportunidades de que ele esteja preparado com os 3 pilares que a Jani conversa aqui com a gente. Eu acho que nós somos seres emocionais, né, Marcelo? Nós somos seres emocionais. Então, assim, quando você sente o cheiro do fogão a lenha, tipo, imediatamente aquilo te leva lá para quando você ia na fazenda, sua avó fazia essas coisas. Quando você sente um perfume, isso te traz memórias. Nós somos seres emocionais. Então, quando a gente escuta um timbre ou quando a gente vê um estilo parecido, né? Poxa, essa pessoa me lembra a energia do fulano. É normal isso. Então, por que isso não aconteceria na música? Lógico, acontece. Perfeito. Jani, agora a gente parte aqui para a segunda parte do nosso podcast, mas não que ele não seja importante. Pelo contrário, ele é muito importante, principalmente para você que é do setor de entretenimento. E quando eu falo em entretenimento, eu estou falando do show business, estou falando de hotéis, restaurantes e todo um hall de atividades que a Jani vai saber explicar melhor que eu, porque eu li ali no começo do nosso bate-papo que ela faz parte ali da Associação Brasileira dos Promotores de Evento, que é chamada ABRAP. Nós estamos sabendo aqui em primeira mão que o encontro anual da ABRAP esse ano vai ser em novembro. São Paulo. Spoiler esse aqui. Esse 22, acabou de sair, né? 22 e 23 de novembro, o congresso anual que a gente faz junto com a feira, né, de expositores do setor e junto com o núcleo de educação da ABRAP, que é uma das inovações que a gente colocou esse ano. Olha só, pessoal, eu desconheço um segmento que foi tão afetado pela pandemia quanto esses que nós vamos começar a comentar aqui. E eu desconheço uma entidade tão séria que fez tanto por essas empresas. Jani, por favor, fala da ABRAP para nós. A ABRAP é uma entidade, é a Associação Brasileira dos Promotores de Evento, como você disse. E aí é importante diferenciar promotor de produtor. Boa. Promotor é quem promove, ou seja, vai lá, compra o show do artista, assume todas as responsabilidades civis em relação àquele evento, organiza tudo e entrega o produto. Né? Esse é o promotor. Esse é o promotor. O produtor é quem trabalha nesse setor. O que você faz? Sou produtor. Ele está envolvido em alguma das etapas, ou na pré-produção, ou na produção, ou no palco, né? Dentro desse processo da entrega do evento. Então, eu acho importante dar essa diferenciação. A ABRAP surgiu no início dos anos 90, 1992, em Minas Gerais, vindo de uma demanda dos promotores de eventos de lá, que estava relacionada à meia entrada, né, aos direitos autorais. E aí se reuniram, criaram a associação que fez muito ali pelo setor de eventos de Minas, abriu para o Brasil, mas ela não tinha ainda uma constância na reunião desse time, né? Até porque, né, Marcelo, hoje mesmo, sabia que produtor de eventos não é uma atividade reconhecida no Brasil hoje. Então, assim, sempre foi um mercado que trabalhou meio que na luta, né? Tentando abrir, tentando provar que tal, o show business no Brasil é uma coisa organizado como é relativamente novo, né? Diferente da cultura americana, da cultura europeia. Mas, enfim. E aí, com o tempo, no início foi ali, sei lá, logo que eu entrei, voltei para o setor, que eu assumi eventos, que nem estava nos meus planos, nunca teve. A vida é louca, né? Ela te leva para os caminhos que você nunca pensou em ir. Nunca planejei ser promotora de eventos. Hoje eu sou dona de uma empresa que promove eventos. E foi uma coisa que veio, assim, tipo... E aí, quando eu assumi a Maringá FM, eu falei assim, ou eu entendo de eventos, ou como é que eu vou fazer a gestão desse negócio Perfeito. aqui? Porque a rádio nasceu fazendo evento, né? Primeiro aniversário da Maringá FM foi comemorado com o show do RPM.
Lá no Nossa. início da década de 80. Então, assim, era muito DNA da rádio evento. É muito DNA da rádio. Então, eu falei, eu tenho que entender. E aí eu comecei a entender, peguei gosto, virei uma produtora primeiro, depois virei uma promotora e agora sou dona de uma empresa de eventos, que é a GMC Eventos. Legal. Fala para nós, em termos de número, Jani, da Abrap, o que ela fez por nós, do setor do entretenimento, nessa pandemia? Primeiro, eu acho que é muito importante, Marcelo, o setor de eventos no Brasil, ele insere um hub, né, que a gente fala, que é assim, o próprio turismo e a cultura. Então, eventos, turismo e cultura são coisas muito similares, é uma grande indústria, né? A indústria da sétima arte é uma grande indústria, a indústria criativa do Brasil. Então, o setor de eventos, a gente sempre foi... A gente não tinha uma entidade que puxava à frente. E isso aconteceu na pior... Dizem que as grandes crises sempre tornam os homens mais fortes, né? Então, na pandemia, como você falou, o setor ficou 2 anos sem trabalhar. 2 anos. Todo mundo que trabalha nisso, não precisa eu explicar, né? Contar essa história que foi muito triste. E eu tive, eu digo assim, a sorte de ter sido convidada para assumir a cadeira de diretora de comunicação em dezembro de 2019. Nossa! O presidente Doreni Caramori Júnior, que é o presidente da nossa entidade, me ligou um dia e me convidou. Você aceita ser a diretora de comunicação? Eu penso que as coisas estão andando para eu ser o novo presidente e tal. E eu falei assim, aceito, porque eu adoro, né, causas e ajudar. E eu fiquei pensando, será que eu vou dar conta? Eu já faço tanta coisa. Mas eu pensei, trabalhar 15, 20 dias por ano, fazer uma boa campanha, fazer um rebranding da marca, fazer uma campanha de renovação de associados, né? Hoje a Abrap tem quase 700 associados no Brasil. E aí, na época, eram 50. Né? Isso lá em 2019. Vou tirar isso de letra. Vou aceitar. Aceitei. Fomos para uma reunião em janeiro, primeira reunião de diretoria em Brasília. Voltando de Brasília, não, foi depois do Carnaval já, uma reunião depois do Carnaval. Voltando de Brasília, estava aquele, tipo, foi uma das nossas pautas. Será que esse vírus vai impactar o nosso negócio? A gente discutiu lá em Brasília, a diretoria da Abrap. Nem me fala, Janine, nem me fala. Na semana seguinte, o Brasil estava fechado. Né? Tipo, os eventos tinham sido suspensos. E aí a gente pensou, vai durar 1 mês. Vai durar 2 meses, vai durar 3 meses. Quando deu 3 meses ali, um pouco antes de 3 meses, a gente falou assim, ferrou. O que nós vamos fazer? Literalmente. E aí, foi aí que nós, e que eu digo que eu tive a sorte, porque eu estava ali junto com os meus colegas, né, promotores de eventos de todo o Brasil. A Abrap tem, hoje na diretoria executiva, 10 diretores que dedicam, voluntários que dedicam seu tempo. E a gente começou a pensar, o que nós vamos poder fazer? O que nós podemos fazer, né, pelo nosso setor? E a gente começou, tem que ir lá em Brasília pedir uma ajuda, porque senão vai quebrar todas as empresas, os artistas vão quebrar. Como é que vai ficar essa cadeia toda, né? Porque se o artista quebra, os promotores de eventos quebram, os fornecedores de tenda, de som, os garçons, todo aquele setor. Depois você vai apresentar números aí que vai comprovar exatamente o que você está falando. Exatamente. E aí a gente foi lá conversar, na verdade, o Doreni foi conversar no meio da pandemia, de máscarazinha no rosto. E aí olharam para ele e falaram assim, só dá para ajudar se tiver lei. Tem lei? Não, então não dá para ajudar. E aí ele voltou. Eu disse, então nós vamos ter que criar uma lei. Se só dá para ajudar se tiver lei, vamos criar a nossa lei. E foi aí, então, que a gente começou a discutir a criação de uma lei que ajudaria essa indústria a não quebrar. Né? Porque você pensa você fechar as portas da tua empresa e ficar sem trabalhar, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. 2 anos. Foi difícil. E aí, assim, o que nós vamos fazer? E aí, nessa pesquisa, todo mundo envolvido, porque ninguém estava trabalhando. A gente tinha 24 horas por dia para ninguém fazia evento. Então, a gente pegou toda essa energia de produção para pesquisar os caminhos. E aí foi natural, tipo, a gente viu o que estava sendo feito nos Estados Unidos, o que estava sendo feito na Europa, de incentivos governamentais para a indústria. E aí sentamos lá, conseguimos o apoio do Felipe Carreiras, que é deputado federal por Pernambuco e que já tinha sido promotor de eventos, tinha uma empresa, ele tem, inclusive. Legal. E aí ele entendia muito bem o nosso negócio. Mas se você não quer ser o nosso relator, ajuda a gente.
E aí esse texto foi escrito assim a muitas mãos. Então era o que é que nós precisamos? A gente precisa não demitir esses funcionários. Aí a gente trabalhou em prol da lei que foi fomentada pela BRAP, tem muita gente que não sabe disso, para não fazer a demissão, para o governo ajudar, que foi aquela medida que aconteceu lá atrás de afastar o funcionário e o governo pagava para a empresa não mandar o funcionário embora. Isso mesmo. Suspensão ou redução da carga horária. Foi o primeiro ponto do nosso pedido. Aí, depois veio a outra, que era para empréstimos. A minha empresa não está trabalhando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como honrar as minhas contas, né? Pagar os meus fornecedores. Aí o meu nome entra no SPC e daí eu não consigo pegar dinheiro emprestado e daí é uma cadeia. Círculo vicioso. Né? Aí veio a segunda lei. Precisamos de uma lei para fazer isso aqui, ó. Para tirar a certidão negativa, para fazer um empréstimo para quem está negativado. Conseguimos aprovar essa lei e ela foi aberta. As duas leis foram abertas para todos os setores. Isso lá em março. De 21. De 21. De 20. De 20? Sim, 20. Foi no ano da pandemia. Verdade. É isso. Março não. Uns 3 meses, 4 meses depois, né? Depois, mudei a sequência. A primeira lei, na verdade, que a gente conseguiu foi aquela lei de que estava todo mundo com o evento vendido. Você com o evento. 1 milhão de ingressos vendidos, 2 milhões de ingressos vendidos. Bonificou esse ingresso. Criamos a lei. Primeiro foi um acordo com o PROCON, depois virou lei, que era, olha, não precisa devolver o dinheiro. Você ajeita todos os fornecedores, você entrega esse evento até o final de 2020. Depois a gente prorrogou até o final de 2021. Né? Depois prorrogou até o final de 2022, porque a pandemia não acabava nunca. E aí todos os eventos foram entregues, o consumidor pôde ir no show que ele tinha comprado o ingresso ou num outro show do promotor de eventos. Então, isso acalmou muito as coisas também. Nos clientes que nós atendemos, não tivemos nenhuma demanda judicial por conta disso. Sim, o público foi muito compreensivo. Porque eu paguei, sei lá, eu paguei R$100 num ingresso de show. Para mim, R$100 são R$100, lógico, é dinheiro. Né? Vou precisar. Mas aí você pensa que você vendeu 1 milhão. Você já tinha pagado o artista, você já tinha pagado o fornecedor do som, da luz. Fez a roda girar, né, gente? Fez a roda girar. Você não tinha mais esse dinheiro, porque o promotor de evento faz muito isso, né? Ele trabalha alavancando dinheiro, entrega o evento e aí esse dinheiro volta. Então, ele se autofinancia, o evento se autofinancia. E o que a BRAP tem a ver com o PERSE? Que é aqui que é o ponto da jogada. Todas essas... Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos. Todos esses pontos que eu te falei são o PERSE. O PERSE, além dele ter o significado, né, político, que é o programa que vai incentivar esse setor aqui a não quebrar e o dinheiro, a economia girar, ele também era PERSE de perseverança. Porque a gente acreditava que a gente ia conseguir sensibilizar. Sério? Legal. Eu não sabia dessa parada. A gente acreditava que a gente ia sensibilizar o Congresso para eles aprovarem a lei. E era uma lei. A gente queria essas medidas assim emergenciais, né? Tipo do ingresso, tal. Depois a gente foi para a lei em si, que era liberar crédito para o setor. Depois... Então, a gente, primeiro, não devolveu os ingressos, foi uma coisa. Conseguiu manter os funcionários, outra coisa. Depois, a gente conseguiu... Os impostos. Primeiro foi o dinheiro, o financiamento. O dinheiro do financiamento. Perfeito. Do dinheiro para financiar. Depois, a recuperação, né, que você poderia financiar o refis, os teus impostos, abatendo multa, parcelando em 52 parcelas, se eu não me engano. E aí, por último, que foi assim a glória, foi a gente conseguir essa isenção fiscal por um período X, né? A gente fez um cálculo, quanto que vai gerar de imposto em 5 anos? E aí deu um número, então a gente tem por um período X ou por este valor. Isso. Eu queria que você tocasse justamente nesse ponto para eu falar aqui. Eu não vou revelar valores aqui, mas existe um período que é vigente o PERSE ou um valor... que a Jani comentou, eu não sabia dessa conta que tinham feito. A gente fez. Mas foi estimado que o setor se recuperaria em X anos
e esses X anos arrecadando de impostos seria o teto do projeto. Do projeto. Do programa, melhor dizendo. De uma das leis. De uma das leis. Que é a lei que te dá a isenção, né, de impostos federais. Exatamente. Por até ISS 5 anos. não, exatamente. 5 anos por quê? Porque pela nossa conta do tanto de empresas e arrecadação de impostos, daria 5 anos. Né? E uma taxa de crescimento, pós-pandemia e tudo mais. Então, a gente sensibilizou. Isso tudo foi feito, Marcelo. Assim, primeiro, entender as soluções. Quando essas soluções foram compreendidas, escritas, depois validadas. Então, assim, o Doreni mesmo, nosso presidente, foi N vezes. Quantas vezes este homem é um homem que eu admiro demais e que o setor de eventos precisa reconhecer. Quantas vezes ele largou a empresa dele lá em Florianópolis e foi para Brasília para quê? Porque ele queria conversar com os técnicos, para saber se o texto daquela lei fazia sentido, para saber, entendeu? Junto com o Felipe Carreiras também. O Felipe Carreiras é um cara, gente, que para o setor de eventos é monstro, assim, porque ele realmente se comprometeu como parlamentar em apoiar o nosso setor, levar porrada pelo nosso setor, trabalhar junto com a gente. Então, assim, foi um trabalho de, primeiro, tá certo isso aqui, é viável? Porque você vai pedir a menina em namoro, se você não sabe se ela gosta de você? Você tem que ter um plano. Então, a gente validou o texto da lei, depois a gente começou a etapa de sensibilização. Essa campanha é linda. Bacana, Jani. Eu acho que a gente teria bate-papo para ficar aqui pelo menos mais umas 2 horas falando. Resumindo, 5 leis aprovadas. Eu falei que eu vou colocar no meu LinkedIn, né? 5 leis aprovadas. Experiente em elaboração, estratégias de aprovação de lei. 5 leis aprovadas, o respeito do parlamento para o nosso segmento. Hoje, se você vai no Congresso e você fala ABRAP, setor de eventos, hoje, esse mercado que mobiliza 4,5% do PIB brasileiro, ele tem uma relevância, tipo, respeita esse mercado aí. E é interessante, e nós, enquanto contadores, que também tem público contador que nos assiste aqui, entender sobre o PERSE, se filiar, aderir à ABRAP. Né? Faz total sentido para nós, principalmente que estamos nessa jornada com vocês. E, Jani, chega aos momentos finais aqui do nosso podcast. Eu falo muito, né? Mas não tem problema. É mais por questão dos horários. Você começa a contar a história comigo, tipo, a gente vai longe aqui. Vamos embora, a gente gosta disso. Jani, faça as suas considerações finais, olhando para qualquer câmera que você quiser. Lembre-se da corte estratégico que nós vamos fazer depois. Foi um grande prazer estar aqui com você. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Eu acho que essas oportunidades e a internet nos deu essa possibilidade de levar mais conteúdo, de compartilhar, né? O que você está fazendo é compartilhar conhecimento com todo o mercado. Então, parabéns, obrigada pelo convite, gostei muito. Deixo o convite para todo mundo que trabalha no setor de eventos, independente de você não ser produtor ou promotor de eventos, mas de você ser um fornecedor, estar envolvido de alguma forma nesse hub setorial, se associe à ABRAP, fica feito o convite, uma mensalidade simbólica até, mas isso dá força, cada vez mais força para o nosso segmento, para o nosso setor se organizar. Tá? Estou no LinkedIn, estou no Instagram, estou no Facebook, sempre como Jani, com Y, Jani Lima, @JaniLima. Também vai ser um prazer ter você lá entre os meus amigos. E acho que é isso, né, Marcelo? Jani, muito obrigado, sem palavras. Quanta história, quanto conteúdo. Eu digo para todo mundo que a minha profissão, e eu acho que a sua também, comunicação, a gente tem caráter pedagógico. A gente tem que ensinar as pessoas. Quanto melhor ensinado é o nosso cliente, menos a gente sofre. Né? Quanto mais informação tem o seu cliente, menos ruídos nessa comunicação, problemas podem existir. Jani, sem palavras para te agradecer. Obrigado mesmo. Conta com a gente. O que você precisar, você sabe onde a gente se encontrar. E por aqui eu encerro essa 15ª edição do FNX Cast. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.